O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levava-me todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e Jesus os curava. Numerosa multidão o seguia, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do rio Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos na semana da Epifania do Senhor. E a liturgia nos traz sinais da Epifania, da manifestação de Deus nas ações de Jesus, no cumprimento da sua palavra, Deus que se manifesta cada vez mais quando praticamos as boas obras. No Evangelho, Jesus, já adulto, ouvimos que ele deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Antiga Cafarnaum, chamada literalmente a aldeia de Naum, não existe mais, apenas são ruínas da antiga sinagoga. Eu tive a oportunidade de visitar a Terra Santa em 2013, justamente lá naquele lugar, uma placa em inglês disse: Cafarnaum, a cidade de Jesus. Mateus aplica aqui as palavras que ouvimos já no Advento. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. As ações de Jesus, a sua palavra, iluminam a vida destas multidões vindas de tantas regiões. Na primeira leitura, São João, aliás, esta leitura nos acompanha ao longo deste tempo de Natal, do Advento, em que João nos coloca dentro deste mistério que celebramos. Dia 1º nós vimos menino Jesus nos braços de Maria, apresentado, a Santa Mãe de Deus. Vieram o adorar, conhecer os pastores. Ontem, celebrando a Epifania, encontramos os sábios magos, guiados pela estrela, e reconheceram em recém-nascido
o Deus encarnado, oferecendo-lhe os dons, ouro, incenso e mirra. Ouro, porque é o Rei dos Reis que nasceu. Incenso, porque é o Filho de Deus. E a mirra indicando a sua natureza humana, a sua paixão, seu sofrimento, sua morte por nós. Então, agora Jesus, adulto, aos 30 anos de idade, inicia a sua missão. E as suas palavras, seus gestos, são como a luz que ilumina a vida das pessoas. São João coloca-nos diante de um mistério em que ele disse: qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos. E aqui ele vai falar muito que creiamos no nome do do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com os mandamentos. Quem guarda os mandamentos permanece em Deus. E Deus permanece nele. Esta palavra, este verbo permanecer, é muito caro a São João, o discípulo amado. Ele vai colocar em outros textos: permanecer em mim, diz Jesus, assim como o ramo permanece na videira. Sem mim nada podereis fazer. Se permanecerdes em mim, produzireis muito fruto. Então, permanecer em Jesus significa guardar os seus mandamentos. Meus amados irmãos, há 99 anos, São Maximiliano Maria Kolbe lançou o Milite, o Cavaleiro da Imaculada, exatamente em 1922, no mês de janeiro, ele começou a editar o Cavaleiro da Imaculada, Miles Immaculata em latim. Depois, no Japão, Seibono Kishi, um Milite aqui no Brasil, em tantos lugares. Tudo isto para nos mostrar exatamente a necessidade de permanecer na palavra de Deus. Ele dizia: quando eu estou pregando, falando, posso falar a 50, 100, 500 pessoas. Mas multiplicando esta palavra exatamente por meio da imprensa que ele coloca como instrumento da evangelização, eu posso chegar a milhares, a milhões, porque 15 anos depois o Cavaleiro chegou a 1 milhão de cópias. Exatamente o seu objetivo era trazer esta luz da palavra de Deus no meio dos mais humildes, pobres. Todos aqueles que não tinham condições de ter um livro, onde não chegava ainda nem a rádio, TV nem estava apenas começando, mas ele já estava pensando de colocar tudo isto a serviço da evangelização. Por isso, no início deste ano do Senhor 2021, colocamos nossas esperanças diante do altar, nas mãos da Mãe Imaculada que nos conduz neste caminho. Ela que, sendo a Santa Mãe de Deus, tornou-se antes ainda a primeira discípula, a missionária. Ela nos ensina exatamente como ouvir, como guardar a palavra que o seu Filho nos ensina. Queremos então depositar também, neste tempo de pandemia ainda, da incerteza, este ano novo que iniciamos. Como São João afirma, tudo e qualquer coisa que pediremos, nós vamos receber dele. O Papa Francisco, quando nos falava no início da pandemia, dizia que a humanidade toda, o mundo todo, está como naquela
passagem do Evangelho do mar, da tempestade do mar da Galileia. Todos estão no mesmo barco, porém o Senhor está com eles. Vai acalmar dizendo, não tenhais medo. E o segundo, o Papa disse, estamos todos no mesmo barco, portanto, ninguém vai se salvar só. Precisamos uns dos outros. Precisamos ser solidários. E São João nos fala exatamente hoje da necessidade de guardar os mandamentos e praticar as boas obras, porque isto é sinal que nós pertencemos a Jesus.